53. Martial Arts System. Capítulo 231. Entidade desconhecida. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado obrigado por vir, disse Leprechaun com um sorriso amável. Na frente dela estavam 3 homens com ternos aparentemente caros e 2 mulheres com vestidos reveladores. Mas, todos eles tinham uma coisa em comum. Seu status é muito mais alto do que qualquer outro na cidade do submundo atualmente. O primeiro homem tinha sobrancelhas pontudas com pequenos olhos azulados. Sua estatura corporal é um tanto comum, mas seus punhos têm cicatrizes aparentes. Ele as recebeu lutando mais de 10.000 batalhas nos últimos 15 anos. Ele é chamado de maníaco de batalha, Heijun. Sua classificação em artes marciais é imperador sem classificação, e ele é um dos mais fortes de toda a área. O segundo homem tinha cabelos loiros curtos com uma barba de cor similar. Ele tinha cerca de 2 metros de altura, um corpo magro e seu rosto médio não tinha nenhuma emoção. Era como se ele fosse um boneco sem vida. Ele é um dos maiores assassinos de toda a área. Ele é chamado de Morte Negra, Longeu. O terceiro homem era um homem de estatura menor. Ele tinha cerca de 160 centímetros de altura com um par de pistolas amarradas na cintura. Ele também estava segurando uma mala longa. Ele tinha cabelo castanho comum com as laterais com um leve tom de cinza, mas mesmo parecendo comum, ele está longe disso. Ele é chamado de Destruição Diária, Ali. Ele é chamado assim porque o governo proclamou que esse homem é provavelmente o mais perigoso se o deixarem crescer. Se o deixarem crescer, a destruição diária não está longe. Sua classificação em artes marciais é monarca sem classificação, e ele tem apenas 26 anos de idade. A primeira mulher tinha lindos cabelos loiros e um rosto cheio de maquiagem. Ela estava usando um vestido vermelho que deixava suas pernas bem abertas e deixava o decote visível. Mas ninguém ousou olhar para sua mulher do jeito errado porque ela é chamada de Sangue Vermelho, Mei. Sua classificação em artes marciais é monarca sem classificação. A segunda mulher era uma linda mulher de meia idade com uma vibração um pouco mais gentil ao seu redor. Ela estava usando um vestido rosa com uma saia, o que a fazia parecer adorável e inocente. Ela tinha um nariz pontudo fofo e traços faciais delicados. Seus olhos azuis examinavam todos com curiosidade. Ela é chamada de Entidade Desconhecida, Elina. Sua classificação em artes marciais é monarca sem classificação. Leprechaun, Heijun disse simplesmente, enquanto outros assentiram. Eles estavam hospedados no estádio, no último andar, de onde podiam ver toda a cidade. Leprechaun sorriu e assentiu. Ele andou em direção a uma tela e a ligou. 6 nomes foram mostrados na cor dourada. Esses 6 serão os chamados Gold Rankers. Leprechaun disse e deu um passo para o lado. Os 5 são seus lutadores, enquanto o 6º é aquele que decidimos que teria essa honra. Eles olharam para a tela e olharam para os nomes. Classificação Ouro, Lucius Kelsou, Guerreiro de Heijun. Classificação Ouro, Dark Bloodshed, Guerreiro de Longel. Classificação Ouro, Eric Genosen, Guerreiro de Ali. Classificação Ouro, Yumi Lafa, Guerreira de Mei. Classificação Ouro, Kiramber, Guerreira de Elina. Suas cabeças se viraram para o sobrenome, e alguns deles pareciam surpresos, especialmente Elina. Classificação de Ouro Especial, Kurogami Ishiro, Guerreiro de Akinti. Ele não é. Heijun disse com alguma incerteza. Leprechaun sorriu e assentiu. Ele apertou um botão na tela, e instantaneamente uma figura de um jovem de cabelos pretos apareceu na tela. Como diabos você conseguiu pegá-lo? Heijun perguntou com um olhar chocado. Arkentin fez isso. Leprechaun sorriu. Ele tem sua família como refém. Agora entendo. Heijun assentiu em compreensão. A propósito, onde fica Arkentin? Mei perguntou. Leprechaun olhou para seu relógio de pulso e franziu a testa. Ele já deveria ter chegado. Depois que essas palavras saíram de sua boca, a porta do quarto foi aberta com uma batida. Todos viraram a cabeça e viram uma figura alta, ruiva, entrando com o rosto enfurecido. O que aconteceu? Leprechaun franziu a testa ao ver seu olhar enfurecido. Arkentin sentou-se na cadeira e cerrou os dentes. Nada. Desculpe pelo atraso. Leprechaun estreitou os olhos.
Tudo bem então. Amanhã o torneio começará, e o vencedor receberá o removedor de limite de poder. O limite a remover fez os olhos de todos brilharem. Mesmo que eles não possam usá-lo em si mesmos, eles podem facilmente criar um subordinado Rankless King. Jun sorriu. Ele estava bem confiante sobre seu lutador. Lucius conseguiu deixá-lo levemente animado quando lutou com ele, mesmo sendo muito mais fraco do que ele. É uma tarefa difícil, principalmente porque ele lutou tantas batalhas que ficou insensível à sensação de excitação. Longel não mudou sua expressão nem um pouco, mas ele está bastante confiante sobre seu lutador. Ele encontrou Dark em favelas. Seu corpo inteiro estava manchado de sangue enquanto seu rosto parecia tão sem emoção quanto o dele. Ele tem apenas um objetivo nas lutas: matar seu oponente o mais rápido possível. Longel também lhe ensinou algumas técnicas de assassino. Ali estava limpando suas pistolas enquanto ignorava a maior parte da conversa. Seu lutador, Eric, é apenas alguém que ele encontrou acidentalmente. Ele não lhe ensinou nada nem lhe deu nenhum tipo de conselho. Eric sabe que ou vence ou morre. Mei sentou-se ao lado de Arquentime e inocentemente mexeu os dedos dos pés. Sua lutadora Yumi é alguém que ela encontrou depois que Mei matou seus pais. Naquela época, Yumi não tinha mais que 6 anos. Mei decidiu ensiná-la apenas com o único propósito de ganhar o removedor de limite de poder para ela. Depois disso, a utilidade de Yumi foi usada. Elina ainda olhava para a imagem na tela. Abyss sabe que ele está aqui. Provavelmente não. Devo contar a ele. Não. A família de Shiro está em perigo, o que significa que ele deve ter um plano. A entidade desconhecida, também conhecida como Elina, é alguém sobre quem ninguém tem informações, mas sua força é muito assustadora. Sua lutadora Kira também é uma pessoa completamente desconhecida. Ninguém sabe de onde ela veio, e ninguém sabe quem ela realmente é. Amanhã é o início do torneio. Devemos dar aos nossos escravos uma noite livre. Elina disse de repente. O que você está sugerindo, senhorita Elina? Leper concluiu-se respeitosamente. Uma festa, mas sem álcool, senão eles estariam bêbados demais para brigar. Ela disse com uma expressão neutra. Isso pode ser arranjado. Lepercon pegou um telefone e começou a fazer ligações. Elina olhou para fora da janela. Bem, hora de conhecê-lo finalmente. Kurogami Ishiro, o discípulo de Kela Dracolonia. Martial Arts System. Capítulo 232, Festa. Um dos prédios em Underworld City estava iluminado. O prédio era bem grande, o que poderia acomodar centenas de pessoas. 2 homens musculosos estavam parados na frente do prédio enquanto uma longa fila de pessoas estava localizada na frente deles. Havia centenas de homens e mulheres jovens entrando no prédio com rostos excitados, mas alguns também tinham rostos solenes. De vez em quando, algumas pessoas com ternos caros passavam pelas filas, ignorando os rapazes e moças. Os homens musculosos simplesmente se afastavam e os deixavam passar porque eram VIPs. Os rapazes e moças não pareciam descontentes. Alguns deles até acenaram para os VIPs. Dentro do prédio, música alta ecoava com belos homens e mulheres dançando na pista de dança. Mas muitos simplesmente se sentaram nos sofás localizados no grande prédio. E alguns foram até mesmo descarados o suficiente para começar a ficar com seus amantes ou alguém que conheceram na festa. Um DJ estava tocando a música o mais alto que podia enquanto o barman continuava servindo bebidas, mas algumas vezes ele teve que recusar os rapazes e moças porque eles queriam álcool. No segundo andar do prédio, Leprechaun, Arquentime e as outras 5 figuras estavam sentados em suas próprias cadeiras enquanto observavam a festa. Esta será a última noite antes do derramamento de sangue de amanhã, e 99% dos atuais jovens, homens e mulheres, estarão mortos. Alguns estão festejando como se suas vidas dependessem disso, e outros estão tentando desesperadamente transar. Essas cenas deixaram os VIPs bem divertidos. Eles estão tão desesperados, enquanto os VIPs só conseguem acenar com as mãos e pegar qualquer uma dessas jovens. Essa é a diferença entre seus status. Isso lhes deu uma satisfação infinita. Mas então, uma figura apareceu no prédio. Ele tinha cabelos loiros incrivelmente lindos com características faciais atraentes. Todos podem dizer instantaneamente que esse jovem não é comum. E ele está longe de ser comum. Seu nome é Lucius Kelsou, um dos lutadores Gold Ranking. Este lugar é uma droga.
Uma figura apareceu ao lado dele e disse com desdém. Ele tinha cabelos pretos muito escuros, como se fossem a própria escuridão. Seu rosto era bem pálido, mas poucas características atraentes eram vistas, especialmente suas sobrancelhas delicadas e olhos pretos faziam sua aparência bem legal. O nome dele é Dark Bloodshed. Lucius olhou para ele sem nenhuma emoção. Dark olhou para ele e perguntou, o que você está olhando? HMPH. Lucius bufou e caminhou em direção ao sofá próximo, que ainda estava desocupado. TSK. Dark estalou a língua e olhou ao redor da festa. Nada de álcool. Tudo bem, então vou roubar um pouco. Com um sorriso no rosto, ele começou a se aproximar de algumas mesas com álcool já servido em copos. Depois que os dois saíram, outra figura entrou na festa. Ele tinha cabelo castanho curto e um olhar nervoso no rosto. Seu nome é Eric Genossen, e ele é um dos lutadores Gold Ranking, mas ele é terrível com as pessoas. Ele sempre fica nervoso quando está em lugares lotados, como agora. Eric começou a andar rigidamente em direção a um dos sofás desocupados. Ele se sentou e olhou ao redor da festa com um olhar nervoso. Ele espera que ninguém chegue perto dele para que ele possa sobreviver a essa festa sem precisar falar com ninguém. 10 minutos depois, duas belas jovens entraram na festa simultaneamente. Seus olhares surpreenderam muitos e fizeram com que os VIPs tivessem sua luxúria acesa. Elas eram Yumi e Kira. Yumi tinha lindos cabelos pretos com um corpo pequeno. Ela estava usando um vestido azul com estampas de flores. Isso lhe dava um visual de elegância, mas também fazia sua aparência ser realçada ao máximo. Kira tinha um penteado pichê em uma cor ruiva. Isso lhe dava uma aparência moleca, mas ela ainda estava incrivelmente bonita e com seu vestido rosa e seu nariz pontudo fofo. Ela tinha uma leve maquiagem nas bochechas, e seus lábios tinham um pouco de batom rosa, fazendo com que seus lábios parecessem muito macios e beijáveis. Imediatamente, uma multidão de jovens excitados os cercou, mas eles nem piscaram. Lucius estava sentado sozinho em seu sofá com uma pequena mesa na frente dele. Ninguém ousava sequer chegar perto daquela mesa porque a aura em volta de Lucius fazia os instintos de todos trabalharem a todo vapor. Seus instintos só diziam uma coisa: ele é perigoso. Mas então, uma figura estava sentada no mesmo sofá, a poucos metros de Lucius. Lucius franziu a testa e olhou para o jovem de cabelos pretos que carregava garrafas de álcool. Ponto. Dark gritou com um sorriso. Ele colocou as garrafas na mesa e abriu todas rapidamente. Ele começou a engolir tudo. O álcool começou a derramar e voou para todo lado. Lucius fez uma careta diante daquela visão repugnante. Você não tem educação? Ah! Dark colocou todas as garrafas de volta na mesa com um sorriso doente. Ele limpou a boca e disse, quem precisa de boas maneiras? TSK. Lucius estalou a língua e tentou usar sua aura para forçar Dark a sair, mas ele nem se mexeu. Do nada, mais duas figuras sentaram-se no sofá. Podemos sentar aqui? Kira perguntou enquanto Yumi já estava sentada. Claro, minhas senhoras. Dark disse com um tom bêbado. Lucius estalou a língua, mas permaneceu em silêncio. Kira sorriu e sentou-se. Eles conseguiram escapar da matilha de lobos famintos, mas sabiam que isso era apenas o começo. Os VIPs estão olhando para elas com fome, e é só uma questão de tempo até que tentem usar seu status para forçá-las a dormir com elas. Kira olhou para o segundo andar e viu Elina sentada lá com um sorriso gentil. Elina notou seu olhar e fez um simples sinal de positivo. Kira sentiu e desviou o olhar. Mas então, Kira, Yumi, Dark e Lucius estremeceram. Eles sentiram uma presença incrivelmente poderosa surgindo de fora. Passos calmos ecoavam na festa. Embora a música estivesse o mais alta possível, parecia que a única voz vinha dos passos. Muitos franziram a testa e olharam para a entrada. Os VIPs fizeram caretas. Os jovens estreitaram os olhos. Suas chances de transar tornaram-se incrivelmente pequenas. As jovens coraram mais do que nunca em suas vidas. Arquentimo olhou para a entrada com um olhar enfurecido. As 5 figuras olharam para a entrada e pequenos sorrisos divertidos apareceram. Elina respirou fundo, forte. Aquele que apareceu na entrada tinha cabelos pretos como azeviche com características faciais de beleza sobrenatural. Ele estava vestindo um terno de 3 peças, que consistia em um colete preto e uma jaqueta. Ishiro olhou ao redor da festa e suspirou, que merda.
Martial Arts System. Capítulo 233. Festa. 2. Ishiro sentou-se em frente ao balcão do bar. Senhor, o que você beberia hoje à noite? O barman perguntou educadamente. Ele tinha cabelos loiros curtos, traços faciais atraentes e estatura corporal atlética. Ishiro notou que cada trabalhador em Underworld City é especialmente escolhido para ser atraente. VIPs gostam de coisas que parecem boas, e eles não se sentiriam satisfeitos se estivessem tentando pedir uma bebida e tivessem que encarar alguém desagradável. Dê-me água, respondeu Ishiro. O barman assentiu e despejou água no copo. Enquanto esperava, Ishiro olhou ao redor do prédio e viu uma quantidade desconfortável de olhares fixos nele. Alguns são hostis, outros são de admiração e alguns são simplesmente lascivos. Aqui. O barman colocou o copo na frente dele. Obrigado. Ishiro colocou a mão no bolso e pegou um pequeno item do seu inventário. Ele o tirou e colocou no copo de vidro. Era algum tipo de item parecido com uma pílula. Dissolveu-se instantaneamente ao atingir a água. Não tenho certeza se drogas são aceitáveis, disse o barman com um sorriso irônico. Não são drogas, são remédios para dor de cabeça, respondeu Ishiro e engoliu a bebida. Entendo. O barman respondeu. Ele pegou uma xícara do armário e começou a limpá-la. Ishiro colocou a xícara de volta na mesa e, do nada, duas figuras sentaram-se ao lado dele. Ele não mudou o olhar, mas eles obviamente olhavam para ele. Ishiro já podia dizer pelo cheiro que eles eram VIPs. Você tem coragem de me ignorar? Ele ouviu uma voz feminina dizer com certa diversão. Ishiro finalmente virou a cabeça e viu uma mulher e um homem olhando para ele. Assim está melhor. A mulher lambeu os lábios. Posso pedir uma bebida para você? Mari, o que você está fazendo? O homem atrás dela gritou com um olhar furioso. Mari não mudou sua expressão. Ela tinha longos cabelos castanhos com reflexos ruivos e atraentes olhos castanhos. Ela tinha cílios longos que se moviam gentilmente toda vez que ela piscava. Ela também tinha sobrancelhas longas, o que a fazia parecer muito delicada e bonita. Ainda assim, a parte mais notável era sua estatura corporal. Era bem magra e de aparência um tanto frágil, mas isso não diminuía sua beleza. Em vez disso, isso acendia os instintos protetores de muitos. Ishiro revirou os olhos. Estou bem com água. HMM. Mari olhou para o barman e piscou. O barman suspirou e despejou água no copo novamente, mas dessa vez, quando o copo estava fora de vista, ele deixou cair algum tipo de pílula dentro da água. Ele esperou que fosse impossível notar. Depois disso, ele deu para Ishiro. O homem atrás de Mari parecia além de bravo. Ele queria quebrar aquele vidro em pedaços. Mari, por favor, pensei que tivesse te satisfeito. O homem sussurrou com desespero. Mari olhou para ele e deu um tapinha em seu rosto. Ó São. Você tem estado muito insatisfatório ultimamente. Eu vou fazer melhor, eu prometo. Mari riu e balançou a cabeça. Não, vocês são produtos usados. Fiquei entediada com vocês. Por favor, vão embora. Ishiro pegou o copo e franziu a testa ao olhar para a água. Quando ele estava prestes a prová-lo, outra figura sentou-se ao seu lado. A figura era uma linda mulher de meia-idade com uma vibração gentil ao redor dela. Ela estava usando um vestido rosa com uma saia, fazendo-a parecer bastante adorável e inocente. Ela tinha um nariz pontudo fofo e traços faciais delicados. Senhorita Elina. Maria e São se curvaram respeitosamente. O barman imediatamente se ajoelhou, sem ousar olhá-la nos olhos. Elina acenou com a mão e voltou seu olhar para o vidro. Posso beber isso? Estou com sede. Elina perguntou com um sorriso calmo. Vá em frente. Ishiro empurrou o copo em sua direção. Maria e São empalideceram. Senhorita Elina. Mari ficou ainda mais pálida quando viu Elina bebendo a água. Ah! Elina colocou o copo de volta na mesa. Obrigada. Mari se levantou e fez uma última reverência. Bebem, com licença. Ela saiu rapidamente antes que Elina descobrisse o que ela tinha bebido. São correu rapidamente atrás dela. O barman estava pálido como uma folha de papel, mas então Elina começou a rir. Você viu os rostos deles? Ela perguntou com um sorriso sincero. Ishiro sorriu ironicamente. Eu queria ver o gosto da droga, uma pena. Elina olhou para ele com um sorriso divertido. É uma droga muito forte. Você estaria inconsciente em segundos. Ishiro deu de ombros. Talvez.
Elina se aproximou e sussurrou: discípulo de Keila da colonia, você está confiante na vitória? Ishiro arregalou os olhos ligeiramente. Eu sou. Olha ao seu redor, disse Elina. Ishiro virou o corpo e olhou para os rapazes e moças que estavam dançando. A maioria deles vem de famílias ocultas. Alguns deles são seus ases ocultos, enquanto alguns são apenas membros comuns da família. Então, eles estão agindo de forma fraca. Ishiro estreitou os olhos e sentiu que todos mantinham seus poderes o mais escondidos possível. Eles são. Alguns deles são ridiculamente fortes, então sugiro que você tenha muito cuidado. Elina disse e se levantou. Por que você está me ajudando? Ishiro perguntou com uma carranca. Ele sente que essa mulher era familiar, mas também um pouco diferente. Elina sorriu maliciosamente. Ela colocou a cabeça perto do ouvido de Ishiro e sussurrou: a senhora precisa cuidar de sua única discípula, você não acha? Ishiro arregalou os olhos em choque. Keila. Ele observou Elina começar a caminhar de volta para o segundo andar. Ela parece completamente diferente. Como? Talvez. Ela alcançou o nível de rei marcial e recebeu uma habilidade que lhe permite mudar sua aparência. Não. Ela já teria sido pega. Ouvi dizer que ela deveria ser monarca marcial, mas ela definitivamente não é. Talvez. Ilusões? Ishiro franziu a testa e continuou pensando nas possibilidades, e se perguntou principalmente por que ela estava ali. Por que ela está aqui? Ou o limite a remover? Mas, ela já havia alcançado o Martial King, porque ela não voltou para casa ainda. Isso tudo parece suspeito. Seus pensamentos foram interrompidos quando um jovem de cabelos pretos sentou-se ao seu lado. Ele parecia completamente bêbado, com o rosto vermelho e uma expressão de bêbado. Dê mais bebidas. Dark perguntou com um tom bêbado. O barman franziu a testa. Você não tem permissão para beber. Por favor, vá descansar. Você deveria estar mais focado em amanhã. Bah, foda-se. Dark se levantou e quase vomitou com o movimento repentino. Puta merda. Ele cambaleou para frente e para trás e finalmente viu Ishiro olhando para ele. O que você está olhando? Hein? Ele colocou a cabeça na frente de Ishiro. Ishiro não mudou sua expressão, mesmo quando o hálito nojento de Dark agrediu seus sentidos. Cara durão, hein? Dark riu e estalou os dedos. Deixe-me mostrar a você. O poder das trevas. Ele fechou o punho e estava prestes a desferir o soco, mas então começou a tremer. Oh não! Ele murmurou e colocou as mãos no tronco. Uau! Ele começou a vomitar no chão sem parar. Ishiro se levantou e recuou uma dúzia de metros para longe dele. Todos na festa franziram a testa e todos tiveram um pensamento. Dark não sobreviverá nem um minuto no torneio de amanhã. Martial Arts System. Capítulo 234. Festa. 3. Eric olhou ao redor do prédio com um olhar nervoso. Felizmente, ninguém se sentou perto dele ou sequer se aproximou dele. Mas, logo, isso mudou. Ele observou um jovem de cabelos pretos se aproximar da mesa. Não! Eric gritou internamente. O jovem de cabelos pretos sentou-se no sofá e tirou um telefone do bolso. Ei! Eric tentou cumprimentá-lo. O jovem de cabelos pretos olhou para ele e respondeu, ei! A identidade desse jovem é Ishiro. Eric sentou-se rigidamente e, de repente, a atenção de todo o prédio estava voltada para a mesa, o que quase o fez explodir de nervosismo. Ele tentou olhar para outro lugar, mas em todo lugar do prédio algo embaraçoso estava acontecendo. As pessoas na pista de dança estavam dançando intimamente, enquanto as que estavam sentadas com seus amantes estavam quase nuas neste momento. Elas não se importavam se os outros assistiam. Talvez elas gostassem. Pessoas sem vergonha. Eric gritou. Ele nunca gostou de festas. Em vez disso, ele passava seu tempo livre estudando ou praticando artes marciais. Isso tornou introvertido. Ele não se comunicava com os outros e os outros não se comunicavam com ele. Seu excelente talento para artes marciais foi rapidamente notado em sua cidade natal, o que lhe deu uma existência única ali. Ele tem sido bem inocente com o mundo até agora, mas tudo mudou quando ele lutou em seu primeiro torneio Underworld. Enquanto outros matavam ao redor dele, ele não sabia o que fazer. Ele era facilmente o mais forte lá, mas sua falta de experiência quase o matou. Ele sobreviveu até o fim, sem matar ninguém. Mas, ele tinha que matar a última pessoa, ou não conseguiria sobreviver.
Ele era facilmente mais forte, e isso o fez controlar a luta com facilidade, mas a parte da matança não aconteceu. Ele decidiu jogar seu oponente para fora dos limites. Os VIPs mataram seu oponente para ele. Ali ficou bastante decepcionado com ele, mas não importava, desde que ele vencesse. Ishiro olhou rapidamente para ele e sentiu que Erika era forte, mas muito inexperiente. Ele deu outra olhada na foto em sua foto. Ela mostrava a foto usual de Azura. Logo, ele fechou o telefone e o colocou de volta no bolso. Esta noite pode ser bem emocionante para ele. Ele chegou ao final da página 4 do livro de etiqueta, e seus sentimentos podem fazer mais sentido na quinta página, mas ele se pergunta por que há 10 páginas, talvez até mais. Página 5. Se isso deixar meus sentimentos mais claros, eu farei isso, farei com Azura. Ishiro fechou os olhos e se decidiu. Seu controle é quase existente em torno de Azura, mas seus sentimentos estão quase claros neste ponto, e depois de ler a página 5, pode ser claro como o lago. Pare de ser covarde, Ishiro. Eu sou diferente da minha vida passada. Ele gostaria de ir embora dessa porra de festa, mas precisa ficar pelo menos até meia-noite. O torneio começará amanhã à noite, o que dará a todos tempo suficiente para descansar da festa. Do outro lado do prédio, na mesa onde estavam sentados Lucius, Kiryu-mi, Dark tropeçou e sentou-se ao lado de Lucius com a boca coberta de vômito. Conselho para vocês, rapazes. Não vomitem. Porra. Lucius fez uma careta e se afastou de Dark. Dark suspirou e esfregou a testa. Estou bêbado. Nós notamos, disse Kira, erguendo uma sobrancelha. Dark olhou para ela e sorriu. Quer ir a algum lugar privado para fazer exercícios? Talvez se o inferno congelar, disse Kira com desgosto. Dark riu. Isso pode ser arranjado. Lucius estalou a língua e olhou para a mesa onde Ishiro e Erika estavam. Ele olhou para Ishiro e franziu a testa. Como ele pode ser derrotado? Talvez se ele tiver que usar sua transformação cedo, quando ela acabar, ele esteja livre para matar. Ele não é o único que está pensando em maneiras de derrotar Ishiro. Muitos já viram pelo menos uma vez o videoclipe de sua luta contra Veri. Sua transformação está vivida na mente de todos e é definitivamente algo que ninguém pode ignorar. Ishiro se levantou e foi em direção ao banheiro masculino. Eric finalmente conseguiu respirar aliviado depois que a maioria dos olhares desapareceu. Os banheiros ficavam ao lado do balcão do bar. Havia portas de banheiros masculinos e femininos de frente uma para a outra. Ishiro ouviu gemidos baixos vindos do lado do banheiro feminino. Ele ignorou todos os sons inúteis e entrou no banheiro masculino. O banheiro estava vazio no momento. Mas havia um cheiro estranho no ar, o que fez Ishiro fazer uma careta. Ele foi até a pia e começou a lavar as mãos, mas então o banheiro foi aberto e um grupo de 5 pessoas entrou. Haviam 3 moças e 2 rapazes. Todos eles olharam para Ishiro com pequenos sorrisos. Os rapazes foram lavar as mãos enquanto as moças esperavam. Ishiro limpou as mãos e estava prestes a sair do banheiro, mas foi bloqueado por uma das jovens. Ela tocou no peito dele e disse com a luxúria, fique para trás e se divirta conosco. Ishiro olhou para a mão que o tocava. Você acabou de me tocar? HMM. Ela inclinou a cabeça, confusa. Porra. Ishiro cobriu o rosto. Você tem ideia de quão difícil é fazer a raiva de Azura desaparecer? Você tem ideia do que você está falando? Ela perguntou com uma cara confusa. Azura tem algum tipo de 7º sentido que lhe dá a habilidade de saber se alguém me tocou. E agora você me tocou. Porra. Ishiro agarrou a mão que o estava tocando e a empurrou para longe. Ah! Ela bateu na parede e caiu no chão. O que diabos você está fazendo? Os jovens gritaram e correram em direção a Ishiro. Eles cerraram os punhos e desferiram socos. Estou ferrado. Tudo por causa de vocês. Ishiro de repente se agachou e saltou no ar. Ele colocou a perna para frente e deu um rápido chute giratório voador. O chute fez os jovens se chocarem contra a parede. Ambos ficaram inconscientes, sem conseguir fazer nada. Ishiro pousou no chão e pegou um telefone, que parecia muito diferente do que ele tinha usado antes. Não tinha tela sensível ao toque. Ele comprou esse telefone antes de partir para o Underworld. Ele abriu o telefone com um batimento cardíaco nervoso e fez uma careta ao vê-lo. Já existe uma mensagem da Azura. Porra! Seu grito fez as jovens se encolherem. Elas recuaram o máximo que puderam,
tentando não perturbar esse Lorde Demônio. Ishiro abriu a mensagem com o coração nervoso. Nit Butterfly, Ishiro. Alguém tocou em você? Não vou mais falar com você, porra. Ishiro caiu de joelhos. Ele olhou para a jovem com os olhos injetados de sangue. As jovens engoliram em seco e ficaram assustadas pela primeira vez em muito tempo. O que eu posso fazer se minha namorada estiver brava? Ishiro decidiu pedir ajuda a eles. Eles podem conhecer a mente de uma jovem como eles. Um deles engoliu em seco e disse, e ela quer muito alguma coisa. M talvez prometer dar isso a ela. HMM. Ishiro ponderou por alguns momentos. Ele assentiu, boa ideia. Ele começou a digitar, King of Games, não é minha culpa. Mas, se você me perdoar, nós podemos fazer isso, eu prometo a você. Ele esperou pela resposta com o coração nervoso. Logo uma mensagem chegou. Nit Butterfly, sim, ufa. Ishiro enxugou o suor, sucesso. Martial Arts System. Capítulo 235, Festa, 4, em Coldland. Azura estava deitada em sua cama enquanto cobertores cobriam sua figura. Ela estava segurando seu telefone enquanto uma foto do jovem estava como papel de parede. Mas então, seu corpo estremeceu quando ela sentiu uma perturbação na força. Ishiro. Ela gritou e começou a digitar uma mensagem. Nit Butterfly, Ishiro. Alguém tocou em você? Não vou mais falar com você, HMPH. Ela fez beicinho e bateu na cama. Ele me prometeu. Idiota. Eu não vou mais falar com ele. Ela cruzou os braços e cobriu o rosto com o cobertor. Chega de beijos. Talvez alguns não machuquem, mas não mais que isso. BRRR. O telefone dela vibrou, sinalizando que uma mensagem havia chegado. Vamos ver que desculpas ele tem. Azura, com cara de mal, olhou para o telefone. King of Games, não é minha culpa. Mas, se você me perdoar, nós podemos fazer isso, eu prometo a você. Azura ficou sem expressão, mas então começou a gritar. Tchá! Seu rosto ficou vermelho brilhante, finalmente. Ela digitou rapidamente a resposta e desligou o telefone. Ela se levantou e saiu correndo do quarto. Mãe. Precisamos ir comprar algumas coisas. De volta à cidade do submundo. Por que você falou com ele? Me perguntou curiosamente para Elina. Todos na sala também pareciam curiosos. Elina riu e respondeu, tentei ficar com ele, mas acho que ele não gosta de uma senhora como eu. Ela suspirou e enxugou sua lágrima imaginária. Ele tem coragem. Hee-jun sorriu maldosamente. Eu quero lutar com ele. Elina revirou os olhos. Você está sempre lutando contra pessoas mais fracas que você. Talvez todos os rumores sobre você sejam falsos, e você não passa de um covarde. Do que você me chamou? Hee-jun se levantou com raiva e olhou para Elina. Não é a primeira vez que luto contra um monarca marcial, e não tenho medo de tirar esse sorriso do seu rosto. Elina riu enquanto cobria a boca com sua mão de aparência frágil. Oh, que assustador. Ótimo. Vamos lá. Hee-jun cerrou os dentes e estava prestes a atacar, mas então a voz de Leprechaun ecoou na sala. Por favor, estamos aqui para aproveitar o torneio. Leprechaun apareceu no meio deles. Hee-jun estalou a língua e sentou-se. Elina parecia calma com um pequeno sorriso no rosto, mas havia suor frio escorrendo por suas costas. Oh, querido discípulo, você nem sabe o quanto eu estou te protegendo. TSK. Ali olhou para Elina e estreitou os olhos. Ele não sabe o quão forte Elina é, e ele só ouviu rumores. Todos os rumores diziam que sua força era aterrorizante, mas isso é tudo que ele ouviu sobre ela. Vê-la tão calma enquanto enfrenta Hee-jun, que definitivamente tem experiência de luta suficiente para lutar contra um monarca marcial e não necessariamente perder, deixou ali impressionado. Longea olhou para a festa e sua expressão fria começou a desmoronar depois de ver como Dark estava agindo. Assassinos devem ser discretos, mas Dark não sabe o significado dessa palavra. Mesmo agora, ele tenta flertar com as mulheres enquanto o marido delas está literalmente na frente delas. Mas isso não é tudo. Eles são VIPs. Os maridos das mulheres ficaram com os rostos vermelhos de pura raiva, enquanto suas esposas pareciam bastante divertidas, e algumas até se sentiram tentadas. Mas Dark parecia completamente bêbado e mal conseguia ficar em pé. Longel respirou fundo. Ele está tentando acalmar sua raiva crescente.
Ele é assassino há mais de 30 anos e aprendeu inúmeras técnicas para acalmar a mente. Arquentim ficou sentado em silêncio pensando em muitas coisas. Agora que sua namorada vagabunda sabe que ele faz parte do submundo, ele não pode morrer no torneio. Caso contrário, Abyss começará seu massacre. Ark, o que você está pensando? Leprechaun perguntou. A atenção de todos se voltou para Arquentim. Acho que precisamos mudar as regras, disse Arquentim com uma expressão sombria. Leprechaun ficou sério. Por quê? Ishiro foi e contou à namorada que ele estava aqui. Leprechaun fez uma careta. Então, por que diabos isso importaria? Rijun levantou uma sobrancelha. A namorada dele não é ninguém. O pai dela é Abyss. Rijun e Longel arregalaram os olhos em choque. Eles não sabiam que tal ameaça estava lutando no torneio. Mei também engasgou em choque, enquanto Ali e Elina pareciam compostas. De que mudanças de regras você está falando? Longel disse com sua voz fria. Se o lutador for nocauteado ou cair fora dos limites, ele estará perdido, mas desta vez ele não morrerá. Em vez disso terá que entrar em um torneio do submundo em outro lugar. VIPs não ficarão satisfeitos. Eles gostam de matar aqueles que tentam fugir, disse Rijun com desdém. Não importa, eles têm que nos ouvir. Arquentim suspirou, e por último. Longel, certifique-se de que Ishiro não morra. Longel estalou a língua, mas assentiu. Ele fez isso de propósito. Leprechaun disse com um leve espanto. Ele deve estar informando a namorada se ainda está vivo, mas quando ela não receber mais notícias, ela contará ao abismo. E se nós o matarmos e roubarmos seu telefone? Ele deve estar se comunicando por mensagens de texto, Mei sugeriu. Então, o que acontece depois que o torneio acabar e Ishiro não retornar? Leprechaun balançou a cabeça. Abyss vai nos caçar. Longel, alguma ideia? Todos viraram suas cabeças para Longel. Ele é mais experiente com assassinatos. Longel fechou os olhos e disse, o triunfo é que a família de Ishiro está em perigo. Ele está sendo muito cuidadoso. Você disse a ele que lhe daria a liberdade se ele ganhasse o torneio. Arquentim assentiu. Dê a ele a liberdade se ele vencer. Se não vencer, faça-o participar de mais torneios. E se ele contar ao Abyss? Arquentim fez uma careta. A ameaça do Abyss não deve ser subestimada. Longel se levantou e olhou para um jovem de cabelos pretos que estava voltando do banheiro. Orgulho de artista marcial. É uma coisa tola, mas também é sua maior arma. Ele virou a cabeça para os outros. Ranclezones e artistas marciais têm uma coisa muito diferente. Ranclezones não se importam se eles usam meios sujos se isso significa vencer, mas artistas marciais são tão orgulhosos que querem fazer tudo sozinhos. Você quer dizer? Ele não vai contar por orgulho? Arquentim se levantou com raiva. Você não conhece. Ele é cheio de truques de merda. Ele tem menos orgulho do que um bebê recém-nascido. Ele é literalmente o significado de chamelês. Longel olhou para Ishiro e disse, você está subestimando muito. Seu orgulho pode estar dormindo atualmente, mas também há um fogo ardente dentro dele. Ele sente orgulho. Mas não é sobre sua força atual. É sobre seu estilo de artes marciais. Ele quer provar a todos que seu estilo é o mais forte. Longel olhou para Arquentim e disse, um dia, ele virá atrás de você. Eu não tenho medo de merdinhas como ele. Arquentim sentou-se com raiva. Longel suspirou e lançou um último olhar para Ishiro. Mas ele também viu Ishiro olhando diretamente para ele. A boca de Longel se curvou em um pequeno sorriso. Você deveria ter medo dele. Este jovem vai trazer uma tempestade. A fonte deste conteúdo é Freu e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.